Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu presumo que sim, espero que sim, né? Timão foi eliminado da Libertadores de América após vencer de forma insuficiente o Barcelona por 2-0 na Neoquímica Arena Amigos e Amigas. Num show de horrores, né? Num show de horrores do Corinthians, não somente neste jogo contra o Barça, mas também no jogo do Equador. E também nos dois jogos pela primeira fase, né, a fase prévia 1, né, contra a equipe de Universidade de Venezuela. Né? O Corinthians jogou muito mal. E depois da derrota cachapante que teve no Equador, a gestão do Corinthians já deveria ter mandado embora esse técnico ridículo, que é o Ramon Dias. Ele e o filho dele, filho e pai, os dois não valem um técnico que presta. Um dos dois juntos não vale um único técnico, né? Mas eu acredito que parou muito o fato do Corinthians, né? Parou muito para eles, né? O fato de que o Corinthians teria jogos decisivos, inclusive a volta. Então, não era importante, não era, na verdade, o momento para demitir o técnico, né? Havia uma decisão. O fato é que, como eu falava antes, né? A presença do Ramon no banco não faz diferença. Não faz nenhuma diferença. Então a demissão dele poderia gerar um fator novo, que às vezes pode dar certo. Agora, se não desse certo, o Corinthians não perderia nada. Por quê? Porque com o Ramon talvez não conseguiria vencer também. O Corinthians só venceria hoje por causa dos jogadores, e foi o que a gente viu em campo. Só que os jogadores nem sempre vão conseguir responder quando o esquema tático não responde por eles, né? E hoje tivemos, desde o começo da partida, um amontoado de jogadores em campo e não um time de futebol. Time de futebol, a gente teve nos primeiros minutos da partida a equipe do Barcelona, não a equipe do Corinthians. Eu queria que você pensasse, você que torce para o Corinthians, pensasse o seguinte: o que leva um técnico a fazer uma substituição ainda no primeiro tempo? Né? Por que ele não fez essa leitura anterior ao jogo de que o Corinthians exerceria uma pressão sobre o Barcelona, né? E que todos os jogadores do Barcelona jogariam no campo de defesa do Corinthians? Né? Por que ele não teve esse entendimento anteriormente? Provavelmente ele sequer estudou o Barcelona de Guayaquil. Porque eu que estudei o Barcelona e não trabalho para o Corinthians, né? Eu sei, por exemplo, que diante de equipes pequenas lá do Equador, em vários momentos, em várias partidas, inclusive nos amistosos, essa equipe jogou muito no seu campo de defesa, né? Depois de uma vantagem de 3-0, é claro que o Barcelona jogaria, né, no campo de defesa do Corinthians, tentando partir para o contragolpe. Será que esse técnico ridículo, nojento, não entende isso? É inacreditável. Agora, a culpa é também da gestão do Corinthians, muito elogiada em vários momentos aqui por mim, mas que errou feio nessa questão de manter esse técnico fraco, ridículo, inoperante, esse cadáver à frente do banco de reservas do Timão, né? Então, na minha opinião, ele é muito responsável por isso, mas não é o único. Os gestores do Corinthians, todos, departamento de futebol, presidente, Fabinho, todo mundo ali, todo mundo errou e todo mundo é culpado também por essa eliminação. Você pode falar que os jogadores não jogaram nada? De fato, né? Agora, claramente que é muito mais complicado para jogadores quando o esquema não ajuda. Romero entrou em campo, a gente viu, né, ouviu pouco o nome dele. No segundo tempo, nos momentos de pressão, a gente chegou até a ouvir o nome do Romero. Mas pelo menos durante uns 20 minutos do segundo tempo, ninguém ouviu o nome do Romero. Ninguém ouviu. Não seria mais interessante, no primeiro tempo, ele ter colocado, por exemplo, um Thales Magno, que é um jogador que tem um drible, né, que pode gerar alguma coisa diferente? Como o Corinthians já tinha muitos jogadores parecidos com o Romero, não poderia colocar, por exemplo, um Thales Magno no primeiro tempo? Não, o ridículo, né, o burro, né, o cadáver do técnico do Corinthians não entende nada disso, né? Então, o Corinthians foi eliminado, sinceramente, né, pensando nos dois jogos aí, o Corinthians não mereceu, inclusive, essa classificação. O Barcelona mereceu essa classificação. Depois, com um homem a mais, também não soube tirar proveito disso. Na cabeça desse técnico burro, desse cadáver nojento, asqueroso, né? Na cabeça dele, né? Se o time tá perdendo, tem que colocar atacante, mete um monte de atacante. Além de tudo, levou aquele ridículo do Gustavo Henrique, de 3 metros de altura, para dentro da área. Né? Com exceção de uma bola ali que ele acabou raspando ali, né? E sobrou para o gol do Carrilho, né? Do Carrilho, que foi o único jogador lúcido do Corinthians nessa partida. Com exceção disso daí, sabe? O Gustavo Henrique só atrapalhou. Vários momentos em que ele atrapalhou. E o fato dele estar o tempo inteiro na área fazia com que todo mundo tentasse levantar a bola para a área também. Um grande erro. O Corinthians atrapalhando por dentro. E quando pegava essa bola, tinha um certo espaço ali para fazer o cruzamento. Cruzava pelo alto na maior parte do tempo para tentar, né, encontrar o centroavante improvisado do Corinthians, o Gustavo Henrique. Esse jogador de 3 metros que não vale nada. Absolutamente nada. Não consegue dar um cabeceio pro gol. Impressionante, né, a quantidade de erros do Corinthians que levou o Corinthians a essa eliminação. Agora, Gustavo Henrique, evidentemente, ele não é o grande culpado por isso. Depay, perdidão também na partida, não conseguiu ser um jogador
importante, também não é o grande responsável. Garro, que acho que tem motivos até para não produzir um grande futebol em virtude de alguns problemas pessoais, mas também ficou devendo, evidentemente. Agora, o cara desse Corinthians, o cara que consegue mesmo ter personalidade futebolística, o cara que consegue ser esse monstro desse time, é justamente, né, o Carrilho. E sinceramente, eu não sei se o Corinthians deveria ter tirado, né, o Martínez, né? Colocava o Martínez no lugar do Bidu, né? O Martínez, ele pode jogar improvisado ali na lateral direita, na lateral esquerda, né? Então, se ele depois tirou, ele tirou o Bidu para colocar o Neném, o Bidon, né? Neném. Então, por que, na verdade, ele tirou antes, né, o Martínez? Por que eu tô falando do Martínez? Porque o Martínez, a despeito de ser um volante, né, é um jogador que tem muita personalidade. Ele tem um pouco desse espírito do Carrilho, tem um pouco essa qualidade também do Carrilho de buscar o jogo, de assumir responsabilidade. É o tipo de jogador, nesse momento, que o Corinthians precisa. É um tipo de jogador que parece que é imune aos defeitos do esquema tático. Então não é jogador para ser retirado da partida. Ele poderia ser colocado do outro lado ali do campo, tirando, por exemplo, o Bidu. Mas esse técnico burro, esse cadáver de técnico, não entende absolutamente nada, né? E, evidentemente, na cabeça dele é tirar um jogador e colocar outro para as coisas funcionarem. Por fim, a arbitragem foi ridícula, foi cretina, né, foi vagabunda, esse hábito vagabundo, né, que permitiu um monte de coisa, um monte de cera, né, deu 6 minutos, somente o VAR ficou parado 3 minutos, né, era para ter sido uns 10 minutos de acréscimo, e esse vagabundo desse hábito, ele deu 6 minutos. E aí, quando ele já tinha autorizado ali as substituições, ele teve substituição, né, do Barcelona. Quando ele autorizou, na verdade, os acréscimos, houve outra substituição do Barcelona. Então, ele deveria acrescentar. Sabe o que ele fez? Ele chegou a levantar o dedo acrescentando um minuto. Poucos viram isso, só que ele acabou justamente quando deram 6 minutos. Né? Infelizmente, também, a arbitragem foi muito mal nessa partida. Agora, a arbitragem não explica a derrota do Corinthians, a eliminação do Corinthians a despeito dessa vitória. Não explica a derrota, porque no fim das contas, o Corinthians nos 2 jogos perdeu para o Barcelona de Guayaquil, que é uma equipe muito frágil, muito cheia de problemas, a despeito de ter um ou outro jogador muito habilidoso. Tem o Valente, tem o Oyola, né, que são jogadores bem interessantes, né? Tem o Caroço também, que é um jogador que eu acho que manda muito bem. Tem um ou outro jogador, tem o Pineda, que não entrou hoje, que é um lateral também de qualidade, mas como time de futebol também é muito mal treinado, tá? Apesar de ter vencido lá em Guayaquil por 3-0, esse time é muito mal treinado, porque eu acompanho futebol. Eu não sou o Caio Ribeiro da vida, que só trabalha no dia que vai comentar o jogo, na hora do jogo, e sequer se prepara antes do jogo para comentar o jogo, né, que ele vai fazer naquela noite. Durante uma semana, se ele vai para um jogo só para comentar, é naquele único dia, naquele único momento que o tal do Caio Ribeiro trabalha, né? Então, enfim, faz parte do sistema Globo de comunicação, como vocês sabem, né, que valoriza a contratação de gente, né, que não trabalha, né, gente que não sabe o que está falando, que não sabe analisar nada, que não entende nada de futebol, né, que fala um monte de besteira, um monte de bobagem, né, ainda mais algumas pessoas aí que tem, enfim, deixa pra lá, né, eu ia falar algumas questões aí cerebrais, mas deixa pra lá, enfim, né, limitado, é isso, limitado, na verdade, incapaz de formular um raciocínio, é isso, eu queria evitar esse tipo de crítica, mas é limitado, é incapaz de formular um raciocínio, né, então a Globo gosta de buscar esses analistas que têm dificuldade de estabelecer um raciocínio. No passado até que tinha um ou outro comentarista que valesse a pena, hoje não tem mais, né? Só que não é somente a Globo não, né? Tá tudo aí, né? Casé TV, todas essas porqueiras aí, é tudo gente que não consegue estabelecer um raciocínio mínimo, né? Então, na verdade, o Barcelona, eu estudo futebol, eu acompanho o Barcelona e eu sei que esse time é fraco. Tá? Corinthians perdeu para um time fraco porque o Corinthians é um time, enquanto time, muito fraco também. Muito fraco. Porque esse time que é muito fraco quase foi eliminado pelo time que é o 6º colocado no Campeonato da Venezuela na primeira fase, gente. É isso. Tá? Então é lamentável que o Corinthians está fora. Agora, o que vai acontecer agora? Ramon vai continuar, porque tem a final do Campeonato Paulista, tal, aquela coisa toda. 2 jogos, né? Tem a final, aquela coisa toda, né? E aí, é aquilo que eu falo, não tem diferença, então manda embora logo. O Flamengo, tá? Flamengo. Na Libertadores de América, gente. O que fez o Flamengo? O Flamengo mandou o técnico Tite embora, outro cadáver, quando o time perdeu um jogo de ida. Não é isso? E aí tinha outro jogo, não manda embora não. Naquele momento não fazia diferença. Você podia perfeitamente ter até um fator positivo, né? E aí realmente funcionou, né? O técnico interino foi lá e fez a equipe ganhar. O Flamengo acabou ganhando o título da Libertadores de América. Se não mandasse o Tite embora, não ganharia o título da Libertadores. Então qual é o problema de fazer uma troca de técnico num contexto desse? Se o técnico, a permanência do técnico ou a saída do técnico não faz diferença, então o time só tem a ganhar se manda o cadáver embora.
O Flamengo mandou o cadáver embora, ganhou uma Libertadores. O Corinthians não quer mandar o seu cadáver embora e pode perder até o Paulista, como já perdeu a classificação à Libertadores de América, meus amigos e minhas amigas. É isso.